Olá pessoal, sou o pastor Lúcio Duarte do Ministério Resplandecer em Cristo. Este é o programa Você Sabia Disso? E hoje nós iremos falar sobre Sansão. Está aqui do meu lado o Júnior Gomes, meu companheiro, vai estar compartilhando conosco. E Júnior, qual é a pergunta de hoje? Vamos lá, pastor. Tem bastante perguntinha, mas vamos começar assim. Sansão se casou com Dalila? Mas antes de você me responder isso, quem foi Sansão? Qual foi o seu propósito? Bom, Sansão foi um dos juízes, né? O livro de Juízes, de Josué até os reis, ele faz essa ligação. Foi no período de 1096 a 1076, foram durante 20 anos, quando Sansão foi um dos juízes. Entre eles nós temos Otaniel, Débora, Baraque, Gideão, Jefité, que foram também outros juízes mais conhecidos. E na época, Israel estava sob o domínio dos filisteus. E os filisteus dominavam sobre o povo e Deus queria dar um livramento para aquele povo. E ele precisava de alguém. Foi quando ele teve encontro com a mulher de Manoá, pai de Sansão, que veio posteriormente, e o anjo conversou com a mulher e disse para que ela não tomasse vinho, sendo ela estéril, porque dela ia sair um varão e eles seriam nazireu. No caso, o que é ser o nazireu? Nazireu é uma pessoa, ela é separada para Deus por um tempo determinado ou até a morte. E no caso, o anjo disse para a mulher: o teu filho será nazireu até a morte, e no seu cabelo não vai passar navalha, porque ele vai libertar Israel dos filisteus. E assim a mulher conversou com Manoá, e aí ela engravidou, e de lá nasceu Sansão. E é interessante que a Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão, só fala de Manoá, seu pai. E aí nasceu o menino, diz que ele crescia, e o Espírito de Deus era sobre ele. Interessante que a mãe dele era estéril, né? Era estéril. E geralmente quando algo acontece assim, algum libertador, alguém que Deus levanta, sempre vem de uma situação assim, né? É uma mulher estéril, como se fosse algo que seria impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível, né? De uma mulher sofrida, né? Nasce um grande homem, como Isabel, veio João Batista e tantas outras mulheres, e desta mulher saiu Sansão, ao qual Deus já tinha preparado ele para libertar Israel da mão dos filisteus. Muito interessante. Mas a pergunta que não quer calar: e ele casou-se com Dalila? Como é que é essa história? Parece que tem uma história aí por trás ainda, né? Até chegar no desfecho. Isto eu vou te contar agora. Então, Júnior, só voltando um pouco a Sansão. Deus tinha um plano com ele, e ele era um dos juízes. Naquela época o povo não tinha os reis ainda. Depois de Josué, entrou os juízes, e Sansão ele estava julgando sobre a terra. Deus tinha um propósito com ele. Ele foi o 11º juiz, e por último foi Samuel. Mas assim, voltando à pergunta sobre o pessoal quer saber sobre o casamento, se Sansão casou ou não com Dalila. Nós temos aí um casamento no capítulo 14. Sim, tem ali no capítulo 14, fala acerca de um casamento. E este casamento foi com Dalila? Não foi com Dalila. A história de Sansão é do capítulo 13 ao capítulo 16, mas esse casamento, Sansão, ele sai ali do povo dele, vai até Tima, uma mulher filisteia, e ele engraça, aquela coisa, o homem olha para a mulher e se engraçou com ela, e ele volta e fala com os pais dele: pai, vai falar com o pai daquela moça, porque eu gostei dela, eu quero ela. E a mãe, os pais dele falam para ele: mas filho, não tem moças aqui no nosso meio, no meio do nosso povo, entre os nossos parentes, não tem uma mulher aqui que... E Sansão bateu o martelo e falou: não, mas eu quero aquela mulher, vai falar com os pais, porque naquela época os pais tinham que falar para acertar todo o casamento.
Tá, foram lá, Manoá, mãe de Sansão, conversaram com os pais da moça, que também não dá o nome dela, assim como Sansão não fala o nome da mãe dele, também não fala o nome da mulher com quem ele ia se casar. E no caminho ele mata o leão, tem aquela história toda. E quando ele chega, eles acertam o casamento, já no tempo de festa, porque o povo festejava, viu? Foram 7 dias de festa, e ali a noiva convidou 30 moços, né, pessoas para estarem no casamento dela. E Sansão, ele lançou um enigma, um segredo. Como ele havia matado o leão, daquele leão ele tirou, ele lançou um enigma e falou: se vocês acertarem, eu vou buscar 30 mudas de roupa. Agora, se vocês não acertarem, é vocês quem vão buscar. Quem vai me dar a muda de roupa, né? E esse enigma é como se fosse uma charada, né? Trazendo para os nossos tempos aqui, para a gente entender direito. E a palavra fala que eles de pronto já... Não, então nos conta qual que é o enigma. De pronto eles já ficaram curiosos para saber, para poder matar a charada, não foi isso? E eles teriam que acertar antes do 7º dia, que é o 7º. Durante 7 dias é a festa de casamento, e até durante os 7 dias eles teriam que acertar. Mas como eles ficaram meio na bronca, porque Sansão não era ali dos filisteus, eles encostaram na mulher de Sansão, eles estavam em tempo de festa, estavam festejando. Aí eles chegam até a mulher de Sansão e falam: ó, você trouxe esse moço, vai casar com esse moço para ele ficar zombando a gente? Se você não revelar o segredo para nós, falando para a mulher de Sansão, se você não revelar o segredo para nós, nós vamos queimar a sua casa, matar você e o seu pai. E ela, por medo, diz a Bíblia que ela ficou chorando, os dias que era para estar festejando, ela ficou chorando e pedindo para ele: Sansão, você não me ama? Aquela coisa da mulher, né, gente? Você não me ama? Me conta aí o seu segredo. E as mulheres conseguem, é incrível, né? Elas conseguem. A mulher é uma bênção. Inclusive o segredo foi assim, ó. Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Essa foi a charada. A pergunta. Enigma, né? Do comedor, que é do leão, saiu comida. E doçura, que foi o mel, saiu do forte, que é do leão. Essa era a pergunta. E eles teriam que responder. Como eles não conseguiram, e a mulher de Sansão, imagine primeira, segunda, terceira, quarta noite, e ela falando: você não me ama, você não quer falar para mim. Ele acabou falando, diz que você fala que me ama, mas desse jeito, toda aquela jogada que a mulher faz quando quer alguma coisinha, tá certo, ela tem os seus méritos, os seus direitos. E agora Sansão, ele acaba revelando para sua mulher. E ela, com medo de perder a vida e perder a vida do pai dela, ela vai e revela para os 30 moços, e eles acabam revelando esse... Diz a Bíblia que já no 7º dia, já no finalzinho. Já no finalzinho, né? Já. E Sansão depois fica sabendo ainda que foi ela que contou, não é? Chega a falar para eles, para os filisteus, falar: mas vocês só descobriram porque foi a minha mulher que contou. Senão eles não saberiam. Exatamente. Aí eles revelam, né? Sansão, ele que tem que buscar as mudas, diz que veio uma fúria sobre ele. Uma coisa, um detalhe: Sansão, ele tinha a força. Diz que o Espírito de Deus era sobre ele, mas tinha hora que ele extrapolava, né? Ele tomava assim umas atitudes. Primeiro que foi buscar uma mulher do jogo desigual, biblicamente falando. E agora Sansão, ele vai e pega as 30, mata 30 homens, pega 30 mudas de roupas, entrega lá para eles, e sabendo que a mulher dele que havia revelado o segredo, o que ele faz? Poxa, 7º dia de festa, 8º é lua de mel, mas o que ele faz, Juninho? Nossa, que ótima forma de começar um casamento, né? Ele pega e vai embora, diz que ele vai para a casa dos pais dele, ele ficou na bronca: poxa, mulher, que mancada, poxa, você revelou o segredo para os inimigos, e agora você vai e revela para eles. Ele foi para a casa dos seus pais e deixou a mulher lá com o amigo dele, que foi a pessoa que assistiu o casamento, o seu padrinho de casamento.
Eu fico imaginando o Sansão emburrando, fazendo um biquinho e indo para a casa dos pais, né? E diz que ele ficou um período grande de tempo lá na casa dos pais, não foi? Foi. A Bíblia diz que passado um tempo, passado alguns dias, não se sabe quantos dias foram, a Bíblia não dá esse, mas ele voltou. Você imagina, chega... Não, gente, vamos imaginar a cena. Acaba a festa, vai para a casa dos pais e fica ali. Mas, filho, você não casou, não, e tal. Tá, chega um dia que ele... Acho que cai a ficha, poxa, mas eu casei. Quando ele volta, chega lá, bate lá, sogrão, pois não, ô Sansão, eu vim aqui buscar minha mulher. O que o sogro fala para ele? Rapaz, eu estou usando a gíria, a linguagem de hoje. Rapaz, você deixou minha filha aqui sozinha, deixou com o seu amigo aqui, que foi o seu padrinho de casamento, eu entreguei ela para o seu amigo. Olha, tem uma filha mais nova aqui, até mais bonita, quer essa? Não, ele, não quero. Aí, gente, aí entrou nele um furor. Uma ira, né? A respeito porque ele tinha força, Deus deu para ele, né? Foi dito, no seu cabelo não vai passar navalha, e ele será um homem forte, de fato foi mesmo. E agora, o que Sansão faz? Ele pega 300 raposas, como ele ficou furioso, porque o sogro não quis mais dar a mulher, que a mulher já estava até deitada com o amigo dele, que ele que deixou lá o amigo com a mulher. E agora Sansão pega 300 raposas, amarra, faz um par de duas em duas, amarra o rabo delas uma na outra, e entre o rabo de um e da outra ele coloca uma tocha. De 300 raposas ficaram 150 e toca, e ela... Solta as raposas e sai correndo. Imagina aquele fogo queimando o rabo daquelas raposas, elas correndo doida, cada um por... São 300. Aí você divide por 2, 150 soltando no arraial deles lá. Foi no arraial dos filisteus, onde nós pentecostais usamos até esse, vamos tacar fogo na seara dos filisteus. Foi por causa disso, daí que nasceu esse palavreado pentecostal. Mesmo, né? e agora as raposas saem. Você imagina uma querendo ir para lá, outra para cá, e uma das duas tem que ceder, e foram queimando todo o arraial dos filisteus. Diz que pegou os trigos, as vinhas, acabou com tudo lá, foi um desastre. Agora imagina os filisteus, né? Não, quando os filisteus, quando eles chegam e vê tudo queimado, o plantio deles, tudo queimado, eles querem saber quem foi e por quê. Aí disseram, foi Sansão, porque aí contaram a história. Então foi Sansão, aquele israelita, veio fazer esse estrago aqui no nosso meio. Queridos, foram atrás agora de Sansão, porque Sansão se escondeu na caverna, né? Ficou lá, e eles foram lá os israelitas, falaram, Sansão, não faz isso, rapaz, se entrega, olha o que você está fazendo, vocês não vão matar? Não. Então amarraram Sansão e levaram ele até os filisteus, e quando Sansão chegou perto dos filisteus, ele desamarrou, como se fosse uma linha qualquer, pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. E a história diz que é fato, né? Isso já é comprovado, porque se a gente contar uma história para alguém que não tem o conhecimento da palavra, vai dizer, isso é muito cômico, não pode um negócio desse. Não, realmente, eu não tenho dúvida, está escrito, mesmo porque Deus tinha um propósito. Tanto é que quando a mãe, voltando um pouco, quando a mãe de Sansão disse, mas filho, não tem mulher entre nós, a Bíblia diz que já era plano de Deus, que houvesse uma provocação. Claro que eu vejo aí 2 erros em Sansão. O primeiro, foi Sansão não dar ouvido para ninguém. Isso eu falo muito quando eu dou palestra para os homens, que o maior problema do homem é querer andar sozinho. O homem acha que ele resolve tudo, porque o homem não é igual a mulher. O homem, ele se tranca, põe nas suas 7 chaves e não quer, acha que ele sozinho resolve. E Sansão achou que sozinho ele resolveria tudo. E o segundo erro que eu vejo em Sansão foi a vingança. Ele usou de vingança. Quando os filisteus fizeram quando ele queimou todo o arraial dos filisteus,
O que os filisteus fizeram? Eles foram lá e queimaram a casa da mulher de Sansão, queimaram ela, os seus pais e todos que ali estavam. Então, de uma certa forma, já que esse casamento foi oficial, embora ela ficou com um amigo de Sansão, com seu padrinho, mas oficialmente era a mulher dele, então ele ficou viúvo. E ele ficou na bronca, aí ele disse que ele matou, foi muitos filisteus, ele ficou com raiva, e ele saiu matando. Então ele falou, por vingança, pelo que fizeram com a minha esposa, que ele não chegou a nem consumar o casamento, ou com o meu ex-sogro, eu vou me vingar. Então foi um outro problema que entrou no coração de Sansão, a vingança. E o mais interessante é que depois que ele matou os 1000 homens, diz que ele teve muita sede, né? E você vê o sobrenatural de Deus, da onde que foi extraído a água, da própria queixada, né? Do jumento ali, diz que se fendeu ali, e ali ele foi suprido com a água, porque ele chega a dizer para Deus ainda... Não vê que eu estou com sede? Por acaso agora me permitiu matar, me deste a vitória entre 1000 homens, agora eu vou ficar fraco, morrer de sede, e vou me entregar para os incircuncisos filisteus? Rapaz, ele foi abusado, o homem ele foi abusado. Mas às vezes eu acredito que falta isso nas nossas vidas, sabia? Porque o que Deus fez a nosso respeito, aquela morte na cruz nos trazendo um benefício tão grande, às vezes falta muita ousadia na vida dos crentes. Não digo ser tão como ele, né? Porque eu acredito que ele foi meio assim, extravagante, usou da tua força de ser um homem diferente e subiu um pouco para a cabeça dele, e por isso que eu acredito que ele tomou muitas decisões erradas. Mas a gente usando o que a gente teve da parte de Deus e usando da forma certa, a gente pode ter benefício para nós e para muitas vidas também. Exatamente. Na verdade, o propósito que Deus tinha com Sansão de livrar Israel dos filisteus estava valendo, vamos dizer assim, de uma forma. Mas Sansão ele foi tomando os rumos que Deus teve que vir, tipo assim, ajustando. Bom, aí Sansão reina, o povo viu que realmente não podia brincar com Sansão, que o homem era forte, matava quem estivesse perto dele, e com isso Sansão reina, a Bíblia diz que ele reina por 20 anos, ele reina sobre Israel. Então, estando agora Sansão reinando, mesmo os filisteus dominando Israel, mas ele reinou por 20 anos, agora viúvo, né, porque eles haviam matado a sua esposa naquela situação, mas diz que passado um tempo, agora certa vez ele vai até a cidade de Gaza, e ali ele conhece uma prostituta e ele deita com ela, ele tem uma relação sexual com esta mulher, e ficaram sabendo que Sansão estava ali na região. Eles ficaram ali se cuidando, se protegendo, eles ficaram ali de prontidão para poder pegar Sansão. Ficaram de sentinela, de guarda, falaram, agora a gente pega esse caba. E cercaram a cidade. Falaram, de manhã a gente sai e pega ele, pela manhã. Só que a Bíblia diz que meia-noite Sansão levantou e foi. Depois que ele fez lá o que tinha que fazer com a prostituta, ele pega e vai embora. E sabendo que o pessoal estava ali, ele arranca o portão. Gente, eu não consigo imaginar isso. Diz que ele arranca o portão da cidade e põe no ombro e leva até o alto monte. Você consegue imaginar isso, Júnior? Por isso que eu estou falando, é algo de Deus mesmo, essa força dele sobrenatural. Né? Imagina uma formiga andando e aquela folha grande que elas carregam, você vê aquela folha grande sendo carregada, você vê uma formiguinha. Às vezes eu tento imaginar Sansão carregando esse portão, porque não é um portão pequeno de uma casa pequena, é um portão de uma cidade. E ele leva esse portão numa boa. Imagino que tinha muitas vezes o peso dele, assim como a formiga mesmo, e joga nas costas. Eu imagino de nervoso, de raiva também, né? Sim, sim. Ah, que eu não vou ficar nessa cidade também, eu vou levar esse portão embora lá para cima. E sai com o portão e vai embora, morra acima. Pois é, então agora a segunda mulher na vida dele, que a Bíblia relata. A primeira, houve aquele processo de casamento que ele acabou nem ficando com ela, que mataram. Agora, a segunda mulher é uma prostituta, que ele deita, fica uma noite. Agora, no capítulo 16, o versículo 4, que entra em cena Dalila. Só agora que entra Dalila. E a impressão é que dá que a história é Sansão e Dalila. Mas teve aí essas mulheres. Não. Aí foi o casamento dele com Dalila.
Se foi o casamento? Não foi o casamento. Sansão, Juízes capítulo 13, 14 e 15, no capítulo 16, no versículo do 4 ao 20, é quando entra a história de Dalila. Ela entra no cenário bíblico, né? Ela entra em cena. Só que não é um casamento. Diz que Sansão se apaixonou por Dalila, se apaixonou, mas não houve um casamento. E é interessante que a gente começou o programa com a pergunta: Sansão casou com a Dalila? Oficialmente, para nós entendermos os dias de hoje, ele foi ao cartório, Dalila foi com Sansão, oficializaram o casamento, os pais tiveram a bênção dos pais, não teve nada disso. Sansão e Dalila não teve nada de casamento. E todo mundo pensa que Sansão e Dalila se casaram desde o começo, era mulher de Sansão, ficaram um bom tempo juntos e não foi nada disso. Não houve. E Dalila também não é uma mulher do meio deles, né? É uma filisteia também. É uma filisteia, né? E ela estava ali realmente não com boas intenções, porque diz que Sansão se apaixonou por ela. Sansão, a paixão, gente, me faz lembrar Provérbios, quando Salomão tanto alerta, né? Quando a mulher vem deitar comigo, entra na minha casa, entra em mim. E Salomão fala: não sabe que está entrando para o abismo? E quantos homens, por paixão, deixam o seu casamento oficial, como Sansão, deixou o seu casamento oficial e vai se apaixonar por uma pessoa que não é aquela que Deus quer. Quantos homens se perdem com isso? Mas, pastor, Sansão não tinha um voto de nazireu, ele não era um separado de Deus. Sim, ele era, mas ele foi fazendo coisas que foram tirando dele a unção. E nós vamos ver isso mais para frente. O que acontece? Agora Dalila, ele fica apaixonado por Dalila. Chegam 5 governadores das 5 cidades dos filisteus. Cada um oferece 1.100 quilos de prata, né? 1.100 pratas para Dalila. Se são 5, são 5.500 prata, hein? Ó, se você descobrir o segredo de Sansão, nós vamos te dar 5.500 prata. A mulher cresceu os olhos, claro, porque realmente ela não tinha nenhum compromisso com Sansão e de repente com talvez outros homens, e ali ficou ela. Outro detalhe, Júnior, as pessoas pensam que Sansão deitou uma noite com Dalila, e nessa noite ela ficou na mente dele, na cabeça dele, e ali se resolveu. Na Bíblia diz que foram vários dias. Sim, foi um processo, né? Ela veio trabalhando na cabeça dele, veio falando, veio jogando. A gente não pode se esquecer que ela era o quê? Uma mulher que vivia num povoado que era opressor do povo os israelitas, no caso, o povo de Deus. Historicamente, isso não é de mim, mas há até quem diz que era uma espiã militar, que era espiã dos filisteus, né? E pelo que ela fez, boa pinta não era, porque realmente ela derrubou Sansão. Tanto tentando, e ela conseguiu. Porque ela recebia instruções, né, acerca do que ela deveria fazer, porque, na verdade, o sonho dos filisteus era conseguir acabar com a vida de Sansão. Porque você imagina, um inimigo, os filisteus conseguiam dominar sobre os israelitas, mas um israelita conseguia dominar sobre os filisteus. Pensa na ira dos filisteus. Não, eles ficavam doidos para pegar Sansão. Enfim, por vários dias, ela ficou tentando arrancar dele, tirar dele o enigma, o segredo, e diz que por 3 vezes ela tentou, mas não conseguiu. E ela chegou, aí aquela coisa de mulher. Você não me ama, você fala que... isso aí foi lá atrás. Você fala que me ama, mas você me engana, aí você fala que tua força está nisso, naquilo, não dá para ficar lendo... Mas aí eu te amarro, você fala que tem que ser com linho novo, eu te amarro, e quando vem os filisteus, você desamarra, você não me ama, aquela coisa de, você não me ama, você não gosta de mim, você fala que me ama, aquela coisa toda, e ficou dias, vários dias, até que um dia a Bíblia diz que Sansão, no versículo 15, diz que por 3 vezes ela reclamava, né? E do versículo 16 ao 17 do capítulo 16,
a Bíblia diz que Sansão, de tanto Dalila ficar no ouvido dela, falando, Sansão acabou cedendo e revelando o seu segredo, dizendo que no cabelo dele não poderia passar nenhuma navalha. E aí ela descobriu, os homens já estavam desanimados, que diz que ela mandou avisar, fala para eles voltar que agora eu consegui. Agora vai. E aí pediu para enquanto ela, Sansão no colinho de Dalila, dormindo. Enquanto, olha, Dalila ainda chamou um homem, e este homem veio para cortar as tranças de Sansão, e diz a história ainda que a Dalila fala, né? Fala, os filisteus estão vindo. E ele pensa assim, não, como fiz de todas as vezes, vou 3 vezes agora, pronto. E vou acabar com os filisteus. Só que não, né, pastor? Só que não. Infelizmente, quando ela gritou, os filisteus, Sansão acordou, quando ele foi soltar, não tinha mais a força. Detalhe, na verdade, a força de Sansão não estava na sua trança, mas na sua obediência. Não era no cabelo, era na obediência. Porque diz que quando ele se levantou e tentou, viu que ele foi entregue ao inimigo, furaram os seus 2 olhos, amarraram ele, e diz que o Espírito de Deus saiu dele. Pensou que coisa triste. Isso é triste, hein? É. Isso é triste. E o mais interessante, você vê, tanto os israelitas como os filisteus sabiam que essa era uma força sobrenatural. Exatamente. Por que não davam honra para esse Deus, né? E diz que os filisteus, eles adoravam mais, eram 3 deuses que eles adoravam mais. Eu fico imaginando, por que eles não se renderam a esse Deus, né? Porque eles se depararam com essa força sobrenatural e eles sabiam que essa força poderia ser tirada deles se ele desobedecesse a Deus. Infelizmente, aí ele perde a sua força, ele é preso, ele vai lá trabalhar, né? Ficar lá moendo no moinho, aquele processo de escravo mesmo. Mas aí chega o dia da festa dos filisteus, festa da Dagon, e eles ficam gritando, o nosso Deus nos livrou de Sansão. Olha aqui a afronta, hein? O nosso Deus nos livrou de Sansão. E tinha cerca de quase 3.000 pessoas. Todos os governadores dos filisteus estavam naquela festa da Dagon. E foi o dia que Deus marcou, né? Poderia ter chego àquela situação Sansão sem passar por essa situação que ele passou. Porque diz que o cabelo dele voltou a crescer, foi voltando a crescer. E o povo começou a gritar, traz Sansão aqui, queremos ver, porque o nosso Deus o venceu. É verdade. Vamos se divertir com ele, né? Querer fazer aquela coisa toda. Você vê, o cabelo dele cresceu, mas não foi por conta do cabelo crescer. Não foi. Foi devido à desobediência, né? A desobediência. E voltando à pergunta que você me fez. Sansão não casou com Dalila. Sansão, ele se apaixonou por uma mulher e depois essa mulher pôs ele na lona. E é o que tem acontecido muito nos dias de hoje, né? Muito. E agora Sansão, ele é chamado para poder ficar lá na arena, no templo de Dagon, onde eles queriam zombar e brincar. E de fato zombaram dele. Zombaram, fizeram o que tinha que fazer, mas aí por fim ele pediu a uma pessoa que colocasse ele nas 2 colunas do templo, né, da arena, vamos dizer assim. Aí entra outro detalhe que eu já havia dito antes. Ele disse que ia vingar a morte do sogro e da esposa, lá atrás. E agora ele disse, me leva até uma coluna, e ali ele fala, eu quero vingar os meus olhos. Vingar a esposa, agora vingar os olhos. E na verdade, tudo que Deus queria de Sansão, não tirando o mérito de Sansão, mas tudo que Deus queria dele, é que ele libertasse Israel da mão dos filisteus, mas não precisava passar por esse processo. Verdade. Você vê que Deus ele cumpriu com o propósito dele. Ele cumpriu. Agora, Sansão teve que pagar um preço muito alto por conta de querer agir por si próprio. Né? Exatamente. E aí ele, por agir por si próprio, mais uma vez ele pede, né, por vingança, claro que tinha o propósito de Deus, mas aí ele põe a mão nas 2 colunas e aí derruba, diz que ele matou mais pessoas morto do que em vida, porque diz que tinha quase 3.000 homens, e ali ele matou, e como estavam os governos, a direção, a comitiva dos filisteus, ali ele enfraqueceu o poder dos filisteus.
e com isso Sansão também morreu de uma forma que eu acredito que não era para ser assim, mas infelizmente foi o curso que ele tomou e Deus tinha que cumprir com o seu propósito. Eu até saio um pouco daqui e falo de Jesus. Jesus, ele poderia ter ido, de todo jeito ele ia até a cruz. Ele ia até a cruz. Judas não precisava fazer o que fez. De todo jeito ele ia, porque já estava escrito. Agora, o problema é esse. Tem situações na nossa vida que Deus é certo que vai fazer. Mas como que nós iremos chegar até lá? Como que você vai chegar até lá? Tem muita coisa que pode ser evitada, né? Se nós entendemos qual que é o propósito de Deus, conhecimento da palavra, qual nós falamos também na live das células, se a gente entende quem é o nosso Deus, o caráter do nosso Deus, a gente toma as decisões corretas. E a gente não precisa sofrer tanto. Não. Então, gente, essa história de Sansão está lá em Juízes, capítulo 13, até o versículo 16. E tudo isso foi dentro de uma pergunta. Sansão casou com Dalila? Não. Oficialmente, não. Ele se apaixonou por uma mulher que deitava com ela, que era amante dele, mas na verdade não houve ali um casamento. E você agora conheceu melhor a história de Sansão. E se você gostou dessa história, desse assunto, você pode se inscrever no nosso canal, Pastor Lúcio Duarte. Vai lá, se inscreve, Pastor Lúcio Duarte. Deixa o seu joinha. É muito importante você deixar o seu joinha, porque o canal do YouTube vai entender que quanto mais as pessoas estão deixando seu joinha, você vai acabar nos ajudando, o YouTube, por si ele vai empurrando, levando essa mensagem para outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, peça para eles inscreverem, porque você vai ouvir nesse canal muitas mensagens interessantes, muitas curiosidades bíblicas, e eu tenho certeza que você vai enriquecer mais o teu conhecimento. Eu sou o pastor Lúcio Duarte, do Ministério Resplandecer em Cristo, e está aqui do meu lado o Júnior Gomes, do Ministério Resplandecer em Cristo. Abraço a todos, Deus abençoe.